Pergunto, o que vai acontecer conosco? Se nós também estamos recebendo instruções de como Deus quer ser adorado, e nós estamos rebaixando cada dia mais. A gente vem ao templo de qualquer maneira, com qualquer roupa. Nós ficamos andando enquanto Deus está, a pessoa está aqui na frente. Hoje não vai acontecer com certeza, mas nos outros cultos onde a igreja está mais cheia, a gente vê constantemente pessoas andando. E o que elas fazem? Elas descem. Não sei o que elas fazem, só sei que elas descem. Muitas nem voltam. E se nós saíssemos daqui para ver o que elas estão fazendo, elas estão nos corredores conversando. O que essa atitude diz? Se é Deus que está sendo representado aqui por um servo, por uma serva, e trazendo uma mensagem que nós dizemos que é diretamente do trono da graça de Deus para nós aqui, no momento em que eu viro as minhas costas, saio daqui do templo, o que eu quero dizer? Isso aqui não está sendo tão interessante. Isso aqui não é tão importante. A minha conversa ali fora é mais importante do que Deus está falando para mim, do que Deus quer falar para mim. É o que a gente está dizendo para Deus. Não tem outra maneira de eu dizer, a não ser que seja uma criança pequena que tem necessidade, às vezes, de ir até o banheiro. Isso aí, sim. Mas não é isso que acontece na grande maioria. São pessoas adultas. Que elas vêm ou então elas ficam conversando aqui. Não importa o que aconteça aqui. Pode ter um grupo cantando, pode ter um pastor pregando. Não importa o que aconteça aqui no púlpito. Sempre há alguém do nosso lado que nos tira, inclusive, a nossa atenção, conversando. E se a música eleva, se os cantores aqui cantam um pouco mais alto, as pessoas também elevam o seu tom de voz, e elas, inclusive, aquela conversa sobressai ao que está acontecendo aqui na frente. Se alguém adentrasse aqui, como outro dia adentrou, queridos, hoje ela não está aqui, por isso que eu vou comentar. Veio uma moça que chegou aqui, ela estava procurando grupos de viver saudável pelo mundo. E ela chegou até nós, Adventistas do Sétimo Dia, nós estamos aí, se nós colocarmos na mídia ali, povo que tem um viver saudável, um estilo de vida saudável, nós vamos aparecer. Não apareceu aqui no Brasil, apareceu lá nos Estados Unidos. Mas ela chegou até nós, e chegou até a nossa igreja, e ela chegou até aqui, na frente, onde está ali o Elias e a Liliane. Ali é a minha unidade, é ali que eu sento. E ela chegou, e ela é minha vizinha, no bairro onde eu moro. E você sabe qual foi o primeiro comentário que ela fez ao nós voltarmos? Porque daí então dividimos o Uber. Ela chamou, o que chamou a atenção dela? As roupas que nós estamos vindo à igreja. Ela comentou isso comigo no primeiro sábado que ela veio à igreja. E a atitude que ela viu nas pessoas que estavam aqui. E parecia que elas não estavam interessadas no que estava acontecendo aqui. Aí eu pergunto, nós acreditamos que Deus está falando através de mim? Que eu sou nessa noite um instrumento de Deus? Eu sou a boca de Deus para essa mensagem? Então, como assim? O Salmo 46, verso 10 diz que é para a gente aquietar-nos e saber que eu sou Deus. Fiquem quietos. É Deus que está aqui. Mas por que as nossas atitudes não estão coerentes com aquilo que nós dizemos? Nós dizemos que aqui Deus está, a gente ora pedindo a presença dEle, que o Espírito Santo esteja sobre nós, que os anjos estejam aqui, e depois nós temos essas atitudes incoerentes. A gente diz que aqui é o templo onde Deus habita, que Deus veio se encontrar com a gente aqui. E aí, a gente realmente acredita que Deus está aqui com essas atitudes? Gente, vamos parar. E a começar por nós, não importa que nós estejamos num pequeno número. É a começar por nós que estamos aqui. Que a gente possa se examinar e pensar assim. Se alguém adentrasse aqui, uma pessoa que não conhece essa igreja, e visse as minhas atitudes, eu estou falando para mim agora, ela realmente acreditaria que eu estou na presença de um Deus santo? Agora transfiro para vocês. Quando vocês entram aqui, quando vocês dizem que vêm adorar a Deus, as pessoas conseguem realmente ver pela atitude de reverência que vocês estão, o silêncio em oração. Queridos, o que acontece aqui quando nós começamos, antes de começar os nossos cultos?
O ideal seria que nós estivéssemos com a nossa Bíblia, que fosse colocado um hino baixinho aqui, uma melodia tranquila, para que nós pudéssemos meditar naquilo que vai começar, do programa que vai começar, porque vai começar a adoração a Deus. Mas não é isso que acontece aqui. O que acontece? Nós chegamos, aí nós vamos cumprimentando as pessoas que já estão. E aí a gente fica conversando, mas dá a impressão que a gente veio assistiu uma peça de teatro, que a gente está num teatro. E a gente fica ali. Aí o programa começa. Então não deveríamos nem estar naquela conversa, naquelas conversas, mas estamos. Mas aí o programa começa. E aí o que acontece? Aquilo continua. E às vezes, já aconteceu de alguém dizer umas coisas assim para mim, porque eu chamei a atenção, me incomodou profundamente. Passar toda a escola sabatina e todo o culto com aquelas duas pessoas ali conversando atrás de mim. Eu falei assim, olha, estão precisando se encontrar, um chazinho, ir ao shopping. Eu falei. E a pessoa não gostou. Mas quem estava incomodado era eu. Porque eu saí de casa, eu me arrumei para vir aqui para adorar a Deus. Eu não vim aqui para conversar toda a escola sabatina e nem todo o culto. Porque senão eu ficava em casa, queridos. Nós estamos perturbando a adoração daqueles que saem de casa para vir. Vamos parar para pensar nas nossas atitudes. Na próxima vez que viermos aqui, se não estamos tendo atitudes corretas de adoradores verdadeiros de Deus, vamos pedir perdão para Deus, porque isso é pecado gravíssimo. Naquele tempo foi punido com morte. Sabe o que acontece hoje? Nós temos uma ideia de Deus, de um Deus de amor, um Deus que não pune imediatamente, como, por exemplo, nesses estudos que eu tenho feito aqui, eu acabei de passar essa semana por recomendações com relação à guarda do sábado, quando eles não deveriam acender nem fogo. Claro que é diferente dos dias de hoje, quando nós acendemos um forno, aquecemos a comida que deixamos preparada na sexta-feira, eles tinham que buscar a lenha. Mas como que foi punido quando Deus dá orientação com relação ao sábado? Quando foi pego alguém buscando lenha no sábado, levaram até Moisés, e Moisés foi consultar a Deus. O que aconteceu com aquela pessoa? Vocês sabem? Ela foi punida de morte por apedrejamento. Por que acontecia isso? Por quê? Porque eles tinham saído do Egito de uma maneira onde eles, durante aqueles anos que ficaram de cativeiro, não no início, porque eles não foram cativos durante todos os 430 anos que eles ficaram lá. Eles foram nos últimos anos, mais ou menos, não chegou a 100 anos de cativeiro, de serem escravos. No início eles gozavam de liberdade naquela terra de Gozem. Mas 80, 100 anos de escravidão deu para eles esquecerem das orientações, das normas, dos ritos, de como Deus queria ser adorado. Então, no momento que eles estavam ali, indo para Canaã, como é que Deus ensinava? Dessa maneira. E hoje, como nós não somos punidos imediatamente com os nossos pecados, nós ficamos cada dia mais ousados e irreverentes. E isso tem crescido, queridos. Se a gente observar a igreja, por exemplo, eu estou na igreja já há quase 40 anos. Se eu olho para trás, eu vejo uma adoração totalmente diferenciada do que eu vejo hoje. Algumas coisas nós fomos perdendo. A gente foi, assim, trazendo e aceitando. Algumas coisas foram entrando devagarinho. E a gente foi aceitando e foi aceitando. E hoje parece normal. Parece normal. Tudo que a gente vê que não está de acordo, quando a gente vai para a Bíblia, quando a gente vai para o Espírito de Profecia, a gente vê que não está de acordo com o nosso Deus que não muda. Então Ele está pedindo para nós aquele mesmo tipo de adoração, com solenidade. Deus merece ser adorado de um modo solene, santo, como Ele diz que é, e diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real. Para observar. Se isso aqui que nós às vezes temos é realmente de um povo santo que se prepara para agora Canaã celeste. Então, se eles rebeldes desobedeceram às ordens de Deus e não entraram, e nós estamos dizendo que o Deus é o mesmo, que não mudou, perguntem-se, nós iremos então para Canaã celestial, nós habitaremos, nós seremos habitantes da terra, da nova terra, por toda uma eternidade, se nós não gostamos de adorar a Deus do modo como Ele diz para nós?
É por amor que nós não iremos. Porque como assim levar um povo rebelde desse, um povo que não gosta de passar 2 horas no templo adorando a Deus, de modo reverente, para passar uma eternidade toda fazendo isso? Se perguntem se não será por amor que nós estaremos fora da Canaã celestial. Como obrigar alguém que não gosta, que não quer, que gosta das coisas do mundo, e está introduzindo na nossa igreja, e nós estamos permitindo, e isso é pecado perante Deus. Deus vai cobrar de nós, líderes. Deus vai cobrar, porque nós estamos aceitando e não estamos fazendo nada. Nós ficamos envergonhados muitas vezes. Eu confesso para vocês, queridos, muitas vezes eu fico envergonhada de algumas coisas que eu presencio. Mas Deus é bem claro em dizer: vou cobrar, e o preço é alto. Qual o preço? Fora, não estarão dentro. Nós vamos ficar até quando acomodados, vendo tudo isso e sem fazer nada? A santidade atribuída ao santuário terrestre, os cristãos devem aprender, é aqui que nós temos que aprender, como considerar santo o lugar onde o Senhor se propõe encontrar-se com seu povo. Para a alma crente e humilde, a casa de Deus na terra é como uma porta do céu. Os cânticos de louvor, as orações, a palavra ministrada pelos embaixadores do Senhor, são os meios que Deus proveu para preparar um povo para a assembleia lá do alto, para aquela sublime reunião, a qual coisa nenhuma contaminada poderá ser admitida. Aqui é o nosso lugar de preparo. Quando comparamos as instruções dadas a eles, povo de Israel, não podemos deixar de ver que houve uma grande mudança, mas não foi para melhor. Nos hábitos e costumes do povo com relação ao culto, às coisas sagradas e preciosas, destinadas a aprender-nos a Deus, estão sendo rebaixadas ao nível das coisas comuns. Hoje, a reverência que o povo demonstrava a Deus no serviço santo, repleto de cuidado, deixou de existir. Nossos atuais hábitos e costumes a Deus nos desviam de Deus e tornam banais as coisas divinas. Por isso, nada do que é sagrado, nada do que está ligado ao culto divino deveria ser tratado com negligência ou com indiferença. Devemos fazer distinção entre o que é sagrado e o profano. Por isso, ao chegarmos aqui, deveríamos cessar os risos. Quando nós entrássemos, queridos, vamos pensar no santuário. Vocês têm ideia, lembram de como é que era o santuário? Tinha um pátio, essa era a divisão. Tinha um pátio, e tinha um santo e tinha o santíssimo. Ali fora dessa nave é o pátio. O santo e o santíssimo. Então não poderia ter risos ali fora. Na próxima reunião, onde estiver bastante gente aqui, observe quando nós saímos daqui. E se alguém estivesse chegando e nos vendo saindo, de onde é que elas teriam ideia que nós estávamos saindo? Do templo, de um encontro com Deus santo? Não. Porque, às vezes, aqui mesmo, dentro da nave, nós temos atitudes que a impressão de que dá que a gente veio para uma reunião social e estamos encontrando com os nossos amigos, mas não com adoradores do Deus Santíssimo. Só reflitam e pensem, será que ela está falando alguma coisa que não tem nada a ver? Ela tá exagerando. Por isso, ao chegarmos aqui, deveria cessar então os risos altos, as conversas, o barulho, a correria das crianças, mesmo quando não há culto. Esse templo aqui, quando foi construído, ele foi dedicado para Deus. Eu não estava aqui, mas eu sei que todos os templos são dedicados a Deus. Então isso aqui não é um edifício comum. Aqui não é um edifício comum. Isso aqui é santo, separado, sagrado. Então deveria ter o quê? Silêncio. Calem-se todos, Deus está presente.
E quando a palavra é aberta, deveríamos lembrar que é Deus que nos está falando por meio do seu servo ou da sua serva. Ele está presente.